Olá, amigos do segundo COGIP. É com imenso prazer e com muita honra que venho participar desse ciclo de palestras novamente. Vou conversar com vocês sobre o terapeuta psicomotor, no enfoque da psicoterapia psicocorporal. Eu sou Suzana Cabral, psicóloga, psicomotricista, sócia titular e de honra da Associação Brasileira de Psicomotricidade, membro honorário da Rede Fortaleza de Psicomotricidade, com formação em relacional e psicanálise. Vou falar da psicoterapia psicocorporal. E para isso, vou relembrar que dei esse nome junto com uma psicanalista, minha supervisora, que ela compreendeu que o trabalho que eu realizava em consultório, ou seja, a psicoterapia é da área de saúde, acontece em consultório ou clínicas. E nesse trabalho que eu realizava em consultório, eu compartilhava todas as bases da compreensão psicanalítica e as bases da psicomotricidade, da compreensão corporal. De um lado, a ênfase dada nas compreensões, nas abordagens de Winnicott e Doutor, e de outro, da relação psicomotora. Bom, como é que é esse setting, então? O que é que o terapeuta psicomotor faz em psicoterapia psicocorporal? O seu papel é acolher o paciente com uma escuta, um olhar de compreensão do psiquismo dele e das manifestações psicocorporais. Existe uma contenção num diálogo tônico-psicomotor, seja ao dar colo, seja ao conter manifestações de agressividade, pois os fantasmas podem estar presentes, mas os acting out não. A relação, então, vai se estabelecer em jogos e em cenas psicomotoras dramáticas, sobretudo com as crianças. Também vai se estabelecer em situações de relaxação e verbalização com adolescentes e adultos. Aí, então, ocorre a transferência na psicoterapia que o psicomotricista deve compreender. Como é que é isso? O que é que cabe ao psicomotricista fazer? É decodificar esse discurso de seu paciente. Então, ele vai decodificar os conteúdos manifestos e latentes trazidos para a sessão, reconhecendo os ícones, índices e símbolos do sujeito. A nível corporal, surgem tensões, gestos, mímicas, problemas de respiração, perdas de fôlego e também situações em lugares específicos que são expressivos da ocupação do espaço daquele sujeito, ritmos e descompassos. A nível psíquico estão os conteúdos reveladores de fantasmas e de conflitos. Bom, o papel do terapeuta, então, é entrar no diálogo psicomotor de corpo e alma com seu paciente. Nos grupos, ele é o animador e se coloca sempre corporalmente para o sujeito se projetar na relação com ele. Na individual, do mesmo modo. Ele é como uma tela de projeção para que o paciente possa falar de seus problemas relacionais, de suas angústias, de seus conflitos.
também se questiona, porque ele se coloca como parceria simbólica. E ele precisa compreender o que ocorre com ele mesmo. Estar atento ao próprio tônus, seus gestos, suas posturas, seus movimentos e o tom e a modulação da sua voz quando ele fala. De toda maneira, essa compreensão que ele vai ter do que está ocorrendo na sessão é necessária antes de qualquer intervenção. E aí ele vai se referenciar na teoria da prática, em tudo que ele já estudou e já compreendeu, e também faz recurso à sua própria imagem inconsciente do corpo, no sentido que doutor dá. Ou seja, ele vai buscar os coloridos dessa imagem para poder dar a sua resposta. Ele vai então pontuar, modular, complementar ou interpretar o vivido na sessão de terapia. Vamos então ver esse quadro, que eu acho que é bem explicativo. O paciente tem um desejo que se mostra como pedido, como demanda. O primeiro passo do psicomotricista, do animador do grupo, ou do terapeuta individual, é a leitura daquele pedido. Para isso, ele se referencia na compreensão e leitura do simbolismo que lhe dá a teoria da prática. E depois, na compreensão psicomotora, revendo a sua própria imagem inconsciente do corpo. Aliás, eu quero salientar que só é terapeuta psicomotor quem se trabalhou em vivências psicomotoras, sejam qual for a técnica, mas que tem a possibilidade de compreender o seu próprio vivido e a sua própria imagem inconsciente, que fala de todo o percurso da sua história como sujeito. Bom, voltando então ao quadro. Com esses engramas tônicos e afetivos e as percepções sutis, ele vai dar colorido à sua própria resposta. Aí os signos e conteúdos inconscientes vão ser uma espécie de forma para a resposta de intervenção. É aí então que o animador pontua, modula, complementa, interpreta, seja corporalmente, seja através da fala. Na cena psicomotora, então, o terapeuta vai modular o seu modo de estar na relação. Primeiro, ele vai ter uma observação com uma certa distância. Ele vai observar os processos que ocorrem, recorrendo à compreensão do jogo, à sua própria imagem consciente do corpo, como nós já vimos, para poder revelar, então, na resposta, algo do seu tônus, do seu toque, do seu movimento, do seu colo, do seu modo de dar o colo, do seu modo de realizar a contenção física, de fazer a modulação de seus gestos e poder, então, acolher e levar o paciente a compreender o que está acontecendo com ele na relação, no diálogo psicomotor. Aí, então, as respostas terapêuticas vão ser adequadas às demandas surgidas no jogo simbólico psicomotor. Em relaxação, até mesmo as sugestões que induzem o processo de diminuir o tônus do paciente têm que estar vinculadas ao discurso que ele trouxe para
naquela sessão. Então, o paciente verbaliza no início, e aí quando a gente faz o processo de relaxamento, a gente pode fazer recursos a imagens de luz, de cor, de visualizações que tenham a ver com os conteúdos trazidos no momento. As técnicas de relaxação são adaptadas ao vivido, sejam elas quais forem. Técnicas mais estruturadas, como calatonia, como chutes, michô, sejam técnicas mais holísticas. Vou dar um exemplo para vocês. Tem uma paciente mais idosa que tem bastante dificuldade de fonação. Ela tem problemas mesmo nas cordas vocais e tem uma paralisia semifacial, metade da face. Ela usa até botox várias vezes por ano, 2 a 3 vezes por ano, para diminuir essa boca meio puxada. E faz fonoaudiologia, lógico, mas a ansiedade é muito grande. Se na sessão ela me relata algo que tem a ver especificamente com essa zona de dificuldade dela, no relaxamento, primeiro um relaxamento mais global, mais geral, em um determinado momento eu vou focalizar nessa região onde ela sofre. E aí então posso propor, por exemplo, que ela se imagine num círculo de luz e usar a luz azul, que a gente acredita ser uma luz curativa, e enfocar e ver toda essa região orofacial envolvida nessa luz azul. É muito interessante como ela se acalma, como ela é capaz de refletir, de deixar fluírem os pensamentos e entrar, de certa maneira, em meditação, permitindo que depois ela possa falar daquilo que ela experienciou naquele momento de relaxamento. Bom, o que é importante, então, é que a gente compreenda que ocorre na terapia psicomotora uma espécie de associação livre, similar à da psicoterapia verbal. A gente busca liberar a cadeia semiótica através do jogo livre e espontâneo, e esse jogo livre e espontâneo recorre a elementos, sobretudo, icônicos indiciais. E nesse jogo, no que é experienciado, no que é vivido, já ocorrem certos remanejamentos inconscientes que nos permitem remapear o mundo psíquico de cada um dos pacientes, seja na terapia individual, seja no grupo de psicomotricidade. O que a gente busca é a superação dos conflitos, a ultrapassagem dos problemas. É importante, então, que tenha espaço para essa liberdade e espontaneidade, para que essa cadeia de associação livre possa ocorrer. Na relaxação também há algo que permite a expressão dos conteúdos afetivos, e com a verbalização que se segue, a gente pode compreender os pontos de angústia que marcam com conflitos signos do discurso daquela pessoa e os fantasmas que se elaboram na relação psicoterápica. Bom, a gente usa muito o referencial da semiótica de Peirce para compreender melhor o vivido. Com a fluência do discurso lúdico, que está inserido numa relação psicomotora, em que o terapeuta acolhe o que o paciente lhe traz, a gente espera que, então, esses signos marcados com sinais de conflito e angústia possam sofrer novas traduções.
Por exemplo, um paciente regredido, quando ele vive um espaço fusional no colo do terapeuta e depois é estimulado a crescer, explorar o ambiente, reencontrar o prazer de brincar, acaba remapeando suas estratégias relacionais e pode ganhar em autonomia. Bom, quais que são então os efeitos da psicoterapia psicocorporal? Primeiro, novas traduções desses signos marcados com sinais de conflito e angústia. Segundo, remanejamento inconsciente e pré-consciente daquele mundo psíquico do paciente. E mais importante ainda, os insights que levam realmente à mudança. Com as crianças, no jogo psicomotor, a gente tem um nível icônico indicial bem claro. E o trabalho é de levar as crianças a crescer, a ter uma simbolização progressiva das suas dificuldades. Já com o adulto, é necessário ocorrer uma dessimbolização inicial. Tudo isso estamos fazendo recurso às ideias de Peirce, para que depois ele possa ressignificar, ressimbolizar aquilo que ele viveu na terapia. Essa, então, é a questão do psicomotricista acompanhar o seu paciente nesse percurso que libera a sua cadeia semiótica, para que ele tenha novas estratégias relacionais e menos signos marcados com sinais de angústia. Eu vou mostrar para vocês alguns clipes para que vocês possam perceber claramente o que ocorre na terapia psicomotora. Bom, agora eu gostaria de mostrar para vocês esse fantasma em relação à própria identidade. Eu dei a sugestão de se fantasiarem com os panos, e essa menina se encobriu toda. E vejam, quando eu a descubro, é um negrume, não há rosto, ela não aparece como pessoa. Depois de passear com ela, dançar um pouco, eu a levei para diante do espelho. Diz doutor que é no espelho que o outro nomeia o sujeito. E foi aí, então, que eu, no diálogo tônico psicomotor, fui retirando toda aquela coisa preta, horrorosa, que havia no rosto dela, e ela pôde reencontrar a sua identidade como pessoa e também a sua identidade feminina. Continuando agora no tema da identidade, esse é o clipe de uma criança que constrói para si um túnel que mostra que ela quer passar por alguma coisa que era ameaçadora para ela. Eu interpreto os medos dela e lhe digo: você conseguiu, você deu conta. E ela fica toda satisfeita. Mais um fantasma, agora de um rapaz cuja mão é claramente um índice de pedido de ajuda. Ele perdeu completamente o tônus sob esse pano transparente. Eu vou me aproximar lentamente dele, buscando progressivamente o contato, tentando realmente levá-lo a retomar esse tônus. Uma experiência de
quase morte, porque além da perda do tônus, havia também toda uma dificuldade respiratória. Eu vou aos poucos percebendo as respostas que ele me dá e vou então aconchegá-lo, realizar uma contenção. Eu vou me tornar, de certa maneira, um suporte para ele, levá-lo a ficar em meu colo para depois poder sair dessa situação de perda de tônus. O trabalho é muito lento. Eu fiz pequenos recortes e mesmo assim é algo que vai lentamente mostrando a evolução desse rapaz. Eu vou aos poucos fazê-lo se levantar, ficar assentado, retomar o tônus. E numa outra posição, vejam que foi necessário também estimular a região do seu diafragma. Ele estava realmente com uma respiração muito entrecortada. Vejam a perda de tônus bem grande e que com um contato mamãezado, com uma massagem, com um suporte tônico postural, eu vou fazendo com que ele saia desse vivido tão angustiante. Eu queria dizer para vocês que depois dessa vivência, eu lhe perguntei: você sabe alguma coisa do seu nascimento? Ele não sabia e perguntou à sua mãe. E ela disse que ele quase morreu sufocado por uma circular de cordão. Depois de retomado o tônus, aí realmente não há mais necessidade de se manter o contato. É necessário exatamente que ele possa, sozinho, sair da situação. São crianças com algumas dificuldades e eles me dizem que eu sou a onça. E me matam. E resolvem me amarrar. Tem um que é mais solto, mais corajoso e que faz esse amarrado da onça. E mais dois que ficam dentro do esconderijo deles, sendo que um não sai nunca. A menina ainda sai um pouquinho. É aí que está a parceragem simbólica. Se essas crianças se sentem ameaçadas, eu não posso ser uma onça brava. Eu sou uma onça que faz uau, que faz gestos, mas também sou uma onça cativa, que fica completamente sem movimentos enquanto sou amarrada. Vejam que eles me falam, viva! Aí eu me movimento. E eles ficam super alegres porque eu estou presa. Me mexo, mas estou presa. Ainda estou amarrada. Outra coisa que é importante, quando eu digo que o terapeuta psicomotor está na cena, mas não se mistura nela. Esse amarrado que eu permito não me prende realmente. Eu posso sair dele em qualquer momento. É um faz de conta que eu jogo com as crianças. Porque se eu ficar realmente imobilizada, a angústia vai subir e o fantasma vai dominar a cena totalmente. É importante, então, que a gente saiba como estar no nível do simbólico e não cair
em acting outs. A própria postura do animador ajuda nessa contenção para que o jogo continue no nível do simbólico. Vejam que o menino corajoso resolve me amarrar mais. E eu espero. É um elástico que ele está utilizando para esse amarrado. O que é bom porque dá mais liberdade de movimento para ele e permite que eu me desvencilhe com mais facilidade dessas amarras. Vejam que mesmo amarrado, eles ainda precisam do esconderijo, ainda precisam das armas. Vem conferir se eu estou bem amarrada mesmo. E aí me dizem para viver. E olha só como eles fizeram um esconderijo cheio de armas. Eu vou fazer de conta que vou fazer um ataque, né? Vejam como que eu exagero nos gestos. E vou me soltar um pouco dessa corda, desse elástico, dessa amarra que me prende. E vou chegar neles. O que é importante é que eles puderam descobrir um jeito de domesticar uma onça que é a ameaça inconsciente tão grande para eles. Bom, amigos do Congipe, espero que tenha realmente colaborado com vocês. Desejo um bom ciclo de palestra para todos. Tchau!